Então, pessoal, da última vez nós vimos a PROC-V, a fórmula PROC-V. Dessa vez nós vamos ver a fórmula SI. A fórmula SI, na verdade, ela é a base para todas as outras fórmulas, para o entendimento das outras fórmulas e até de como o Excel ele compreende as informações. Eu fiz a PROC-V porque foi a pedidos, né? Mas vamos ver a fórmula SI, né? A fórmula SI funciona assim. Eu tenho uma condição e o SI, a fórmula SI, vai avaliar essa condição para mim. Se essa condição for verdadeira, ela vai executar um comando. Se essa condição for falsa, ela vai executar um outro comando, né? Vamos fazer aqui direto no assistente. Eu vou vir em fórmulas, lógica, fórmula SI, né? Tá. Eu tenho aqui uma tabelinha que eu fiz para a gente começar a trabalhar, né? Uma matrizinha aqui para a gente começar a trabalhar. O que é que eu quero dizer nessa tabela que eu tenho, né? Eu estou dizendo aqui que eu tenho esse valor aqui em dinheiro, que eu tenho esse valor, e que o que eu quero comprar, o que quer que seja, custa isso. Então eu vou pedir para o Excel pensar por mim e avaliar se eu posso comprar ou não, né? Essas coisas. Vamos lá, lógica, fórmula SI, né? Aqui é uma coisa bem simples, mas eu sei que vocês vão conseguir adequar para a situação de vocês. Tabelas aí com mais de 1000 itens e que você não vai poder avaliar um a um, por exemplo, ou até tabelas pequenas, mas que o Excel pode pensar por você. A ideia é fazer o Excel pensar por você, tomar algumas decisões por você, facilitar o seu trabalho, né? Aqui quando eu abro o assistente, o primeiro campo é onde ele vai fazer o teste, onde ele vai avaliar, né? A condição que eu vou colocar para ele. E o que eu vou colocar para ele é o seguinte: Excel, eu tenho R$200, certo? Eu tenho esse valor. Se esse valor que eu tenho for maior ou igual ao valor que custa esse produto aqui, ó, então, se o valor for verdadeiro, se o dinheiro que eu tenho for maior ou igual ao custo daquele material, aquele produto que eu quero comprar, então eu quero que você escreva para mim assim, ó, compra, tá bom? Caso eu não tenha esse dinheiro todo, eu quero que você diga para mim não compra, ok? Olha só, eu escrevi ele direto aqui, assim como eu escrevi no valor verdadeiro, e ele já colocou aqui no início e no final, no assistente, ele já colocou para mim uma aspa no início e no final. Ele envolveu o texto em aspas, tá? Eu cliquei aqui em cima só para você ver que ele vai ficar a mesma coisa com valor falso. Texto dentro do Excel, quando você for executar uma fórmula, na verdade, dentro de fórmulas, funções do Excel, você envolve ela em aspas, ok? Então aqui, ele vai avaliar para mim se o dinheiro que eu tenho é maior ou igual ao que custa o produto. Aí ele já está me dando aqui a resposta, que vai ser verdadeiro para esse caso, porque eu já estou avaliando essa condição aqui. E se for verdadeiro, ele vai escrever compra, já botou as aspas para mim. Se for falso, ele vai dizer não compra. Aqui você tem aqui um breve resumo do que é cada campo, certo? Você pode dar uma olhada depois aí no seu Excel. E eu vou dar um OK. Então, ele avaliou se o dinheiro que eu tenho é maior ou igual ao que custa o produto. E ele disse para mim, ó, Bela, você tem esse valor, então pode comprar, certo? Eu vou clicar, segurar e arrastar aqui até a última, só para a gente ver como é que ele vai fazer o restante. Depois a gente vai fazer ele na mão, ali direto na barra de fórmulas, tá? Pronto. O segundo, eu tenho R$100, custa 100, ele falou compra. O terceiro, eu tenho R$100, custa 200, ele falou não compra. E é assim que eu posso fazer, vamos supor, com milhares de itens, né? Para adiantar o meu processo, eu tenho lá 2 valores
e eu quero comparar esses valores e eu preciso que o Excel preciso fazer lá 1000 itens, sei lá, 10.000 itens. Então o Excel pode fazer essa dedução por mim. Não só para uma coisa tão simples como essa, para coisas mais complexas, só precisa adequar para a sua situação. Por exemplo, se eu quero calcular um imposto de renda, eu posso colocar o salário de uma pessoa e aí dizer, olha, se o valor do salário dele for maior ou igual a X, então multiplique esse valor por tantos por cento. Se for caso contrário, multiplique por Y. E assim sucessivamente. Vamos fazer aqui direto na barra de fórmula. Eu posso clicar aqui ou chamar o igual aqui normalzinho. Mas eu vou escrever aqui na barra de fórmula que fica mais legal. Se... Qual o teste lógico? O teste lógico é se A4 for maior ou igual a B4, ponto e vírgula. Se ele for, eu quero que você escreva para mim, compra. Se ele não for, escreve para mim, não compra. E aí eu fecho parênteses. Igualzinho um com o outro. Você pode avaliar aqui os campos da fórmula. Se você abrir ela ou quando você está escrevendo ela, ele te dá os campos. Ó. Igual a se. Teste lógico é o teste. Esse valor for maior ou igual a esse valor. Aí quando eu dou um ponto e vírgula, outra parte vai ficar negrita, que é a parte do total se verdadeiro. Seria o mesmo se eu estivesse executando aqui em cima, na barra de fórmula. Valor se verdadeiro. Se for verdadeiro, compra. Se for falso, se eu não tivesse dinheiro, não compra. Ok? Então essa aí é a execução da fórmula se, né? Qualquer dúvida é só mandar mensagem aí que a gente vai tentar responder na medida do possível.